nos aproximamos de mais um período eleitoral difícil e que mostra como estamos longe da ideia de uma real democracia. A ideia de uma democracia daquele estilo grego, a democracia direta, onde cada um dos cidadãos, só eles, levantavam-se, falavam e proferiam seus votos. No caso brasileiro, nós temos alguns problemas sérios na nossa estrutura de poder. Primeiro, a questão dos recursos. No passado, se dizia que a existência de financiamentos privados possibilitava que as grandes empresas, as pessoas bem aquinhoadas, pudessem financiar os seus apaniguados para que esses fossem os escolhidos pelo povo humilde, pelo povo que é a grande maioria da nossa população. Aí a gente teve uma modificação com a ideia do financiamento público de campanha, com a ideia de que isso democratizaria as coisas, e não democratizou coisa nenhuma. Apenas fez com que os detentores de poder economizassem em parte nos seus gastos, fora os que fazem clandestinamente. Por quê? Se criou um mecanismo pesado de retirada de dinheiro do orçamento da União, com alocação para as chefias de partido. No Brasil são dezenas de partidos, mais de 30, o que é uma aberração. E esses chefes de partidos, eles fazem os seus rateios nas cotas partidárias e nas cotas eleitorais, formam os fundos. Isso tem um problema muito sério, que é o seguinte: essas pessoas passam a ser aquelas que de fato vão ditar quem tem chance de ganhar uma eleição. Imagine eu, cidadão de classe média, resolvo concorrer, consigo me filiar a um partido X. E aí, a partir daí, o chefe do partido diz: ó, você está filiado, vou ter o mínimo de recursos. E aqueles que eu quero, me dirá o chefe político, terão 10 vezes mais. Não é que no momento em que se vive de imagem, que as pessoas muitas vezes que se apresentam nas campanhas são muito mais aquilo que parecem ser, são como verdadeiros atores, do que o que de fato são. Como é que eu vou poder concorrer? Esse é um problema seríssimo. E que ligado a ele, você tem aquilo que na Europa se chama a lista fechada. O partido decide quem serão os candidatos prioritariamente. Aqui não temos lista fechada de direito, mas temos de fato. Porque quando o chefe político ou as direções de partidos, Valdemar Costa Neto ou qualquer outro, fixam as pessoas que lhes são prioritárias, essas pessoas prioritárias terão os recursos necessários para montar belas campanhas, para apresentar boas imagens, carregando uma criancinha, afagando a cabeça de um velhinho, dando um remedinho a um cachorrinho. E isso mexe com a população extremamente sensível como é brasileira. E os outros não. Não precisa chegar ao que era na época do regime militar, de que o candidato aparecia com um retrato 3x4 e um currículozinho vagabundo, e era só isso que se fazia. Mas é necessário que se tenha uma forma mais igualitária. E nesse contexto, nós temos também outro aspecto que é curiosíssimo. Na grande maioria dos estados brasileiros, os candidatos novos, a renovação é de candidatos filhos de ex-chefes políticos, ou senhoras cônjuges de chefes políticos, ou indivíduos maridos de chefes políticas. Então, assim, esse conjunto mostra que nós temos um regime quase de capitanias que vão se transmitindo. Observem a Bahia, onde tínhamos o ACM Neto, hoje temos o ACMzinho. Aqui, duas principais vertentes políticas em termos de chances eleitorais são também herdeiros políticos de políticos relevantes do passado. Então, aí pergunta-se, que renovação é essa? É difícil imaginar uma renovação. Nós teríamos que imaginar um modo de que essa chance fosse dada a um conjunto maior de cidadãos. E, por outro lado, teríamos que reduzir o número de apartamentos chamados nesse edifício, que é a composição de partidos políticos. Não é possível se imaginar que tenhamos mais de 6, 7 tendências principais que não possam agregar 30 e poucos partidos. Esses 30 e poucos partidos geram algumas consequências curiosíssimas. Imagine que você pegue o atual governo ou o anterior, e você vai encontrar dezenas de ministérios, porque cada partido precisa de um ministério. Ministério significa uma fatia do orçamento, uma destinação de recursos. E aí eu coloco ministérios que não mal seriam uma secretaria dentro do ministério, mas tem o título e o partido tem um ministério. Então, dispersar de recursos públicos. O Brasil precisa, sem dúvida nenhuma, urgente e forte reforma política, que dificilmente ocorrerá, porque os responsáveis pela reforma política são aqueles que estão no poder beneficiário do sistema atual. É uma reflexão, temos que imaginar uma forma ou uma fórmula para mudar esse panorama, que não é fácil, que estimula corrupção, desvio, patrimonialismo, etc, etc. Tudo aquilo que não facilita nem depõe para o crescimento do país. Um abraço a todos.